Olá, mozões! Bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada do Clichê Talks. É um prazer ter vocês aqui. Meu nome é Vitória Fiore, também conhecida como Noda Clichê, e hoje a minha convidada é seguro dizer que é a maior it girl do Brasil. Bem-vinda, Maju Trindade! Obrigada. Gente, achei muita segurança. Realmente, obrigada. É, amiga, mas é verdade? Será? Ai, cara, eu quero muito começar já nesse tópico, Vamos porque começar. o TikTok hoje em dia tem muita questão, né? Ai, das it girls e tal. E eu vi um vídeo de uma menina maravilhosa, infelizmente eu não lembro o nome, onde ela falava que as pessoas estão confundindo o que é it girl hoje em dia. As pessoas acham que é só você, sei lá, usar a última tendência que tá sendo usada e ter as bolsas que todo mundo tem e falar do que todo mundo fala e que você naturalmente é uma it girl. E aí eu fui ver nos comentários e era assim, gente, eram tipo milhares de comentários. A única it girl brasileira é a Maju. Ninguém acima dela. Maju Trindade. E eu queria saber como é que é, primeiro, ter esse título. Uma boa pergunta. Eu nunca pensei, assim, sobre esse título em específico. Óbvio que eu acho curioso e engraçado as pessoas me colocarem nessa, né, você é. Porque nunca fiz com intenção de ser uma it girl. Tipo, quero me tornar uma it girl. E o que torna uma pessoa, né, uma Então, it girl? A gente vai entrar nesse assunto, Tá. mas um dos fatores, coincidentemente também eu tava lendo uma newsletter hoje, se chama Crème, da Ju, e ela falava sobre a it girl e uma das maiores características é que a pessoa não se esforça pra ser. Ela não quer ser uma it girl, ela Entendi. naturalmente ocupa um lugar quando ela chega numa sala, ou ela naturalmente passa aquele je ne sais quoi, que ninguém sabe apontar exatamente o que é, mas Entendi. que permanece na áurea dela. Eu sinto que você tem isso. Obrigada. Legal. Legal, o pessoal também, assim, TikTok, acho que é o lugar onde as pessoas diariamente me marcam em vídeos desse tipo, né, de temas. Indique a it girl de vocês, tem sempre alguém me marcando. Maju pra sempre, a Maju a primeira, a Maju a maior. E eu fico tipo, gente, calma, obrigada. 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 O que classifica uma it girl pra você? O que classifica? Eu acho que eu concordo com o que você falou. Eu acho que tem essa coisa de não forçar, porque quando força fica difícil de dizer que é, né? Perde a essência. Exato. E eu também não acho que o que caracteriza uma it girl é necessariamente a roupa que ela usa. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Tipo, o estilo de vida, o que ela ouve, onde ela vai, o que ela come, né? Com quem que ela tá andando. Eu acho que são essas coisas, assim. E uma coisa que eu acho que talvez essa geração mais nova, que não tenha vivido, né, a descoberta da it girl, enfim, Alexa Chung, todas essas pessoas, às vezes elas esquecem que a it girl, ela não é perfeita. Ela tem Exato. a franja sujinha, ela tem ali uma meia que ela tá usando há 3 dias, Sim. a olheira dela é proposital porque o lápis ela não limpou em 3 dias. Sabe essa coisa? Tem tipo, uma... Eu acho que é você ser extremamente confiante de quem você é e não sentir que você precisa ser outra coisa pra se autoaceitar. Concordo. É? Concordo. Amei. Então, a gente vai começar agora como você se tornou essa it girl. Você tá no YouTube desde que tudo era mato, né, amiga? Eu tô no YouTube desde 2011. Ah, tá. É, sim, faz Era bastante um mato tempo. ali, um matinho. Perfeito. Faz bastante tempo, né? Eu tinha 13 quando eu criei... Foi no meu aniversário de 13 anos que eu criei a minha conta no YouTube. Você nasceu Eu amei na internet. sua cara de choque de pensar, meu Deus, eu pensei que a Maju já tinha uns 35 anos Não, e ela é mais nova. Não, mas eu não sabia que realmente foi quando você tinha 13 anos, porque eu não sabia subir um vídeo Sim. no YouTube com 13 anos. Pois é. Você descobriu. Você foi atrás dessas informações. Eu descobri. Eu sempre gostei muito de fotografar e de filmar, enfim, minha vida com os meus amigos. Eu não fazia nada demais, né? Até porque eu era uma adolescente. Mas eu queria guardar aquilo de alguma forma em algum lugar. E aí eu comecei a colocar no YouTube. Ninguém assistia, obviamente, né? Porque não tinha nem como divulgar o seu canal. E aí eu fui guardando os vídeos lá. Então tem bastante coisa, assim...
qualidade horrível das câmeras da época, mas é uma forma que eu encontrei de guardar as coisas. E aí eu colocava no YouTube, excluía do cartão de memória, para também minha família não ficar vendo, né, não querer assistir e tal. E depois eu comecei a fazer de uma forma mais intencional, mas assim, eu quero trazer algum assunto, então vamos falar de alguma coisa. Gente, eu vou citar pra vocês coisas que eu odeio muito, e eu nem lembro o que eu odiava. Eu amei que você usou o YouTube como um drive, assim. Não, o YouTube Tipo, é muito total. transfer, Exato, foi exatamente essa foi a ideia. E aí, comecei a postar. E aí eu lembro do meu primeiro vídeo que bateu 1000 visualizações, que assim, 1000 visualizações. Mas, cara, pra 2000 É muita coisa. muita É muita coisa. visualização. E aí bateu isso porque o pessoal da minha escola começou a assistir, o pessoal da minha sala. Tipo, assisti lá o vídeo que você... Te zoavam ou não? Foi bem Eu não recebido? lembro se... a Não sua sei se foi bem presença? recebido. Assim, acho que se tivesse sido mal recebido, eu lembraria. Mas eu acho que foi normal, assim, não foi, nossa, que incrível, quero, nossa, faz mais. Mas algumas amigas falaram, ai, faz mais. Fofas. Falei, faço. E aí eu ia na casa das minhas amigas, a gente gravava, tipo, besteiras, assim, não trends, né? Porque na época a gente não chamava de trends. Como que chamava mesmo? Era Era tipo challenges, assim. Era mas isso, era perfeito, essa coisa, assim, sim. desafio do não sei o quê. E a gente gravava, e aí eu comecei no YouTube dessa forma. Então, realmente, estou há muito tempo. E você já passou por todas as redes sociais, né? Twitter, Praticamente. Vine, Sim. tudo. E Sim. sempre foi uma vontade... Era mais uma curiosidade? Ou você realmente sempre teve uma facilidade muito grande de se comunicar de várias formas? Eu acho que quando eu criei, eu não tinha nenhuma habilidade em me comunicar. E eu usava as redes sociais justamente para eu poder me expressar de uma forma que na vida eu não conseguia. Então, eu não tinha... assim, eu morava com várias pessoas na época, porque eu morava com os meus avós, minha mãe e tio e tal. Minha mãe era muito nova quando eu nasci. Então, eu cresci numa casa com muitas pessoas. E eu era mais nova, eu era a primeira neta, eu fui, né, enfim. Então, eu acho que eu não tinha muito um espaço dentro de casa pra me expressar da forma que eu queria. Na escola, você sempre fica meio... Você quer se encaixar. Você quer se encaixar, Sim. você quer ter o seu grupo ali, você quer ser aceito, então você fica meio podada ali. E eu acho que a internet, ela apareceu pra mim como uma forma de... eu tenho onde soltar as minhas coisas, eu tenho onde falar alguma coisa. Então comecei assim, no YouTube muito despretensioso, mas depois eu comecei a usar isso dessa forma. Twitter, praticamente era... deixa eu reclamar que a aula está um saco... que, nossa, eu tenho muito trabalho de escola, que, nossa, minha família tá me irritando. Então, tinha um pouco desse lugar de desabafo, assim, não era... E aí, você... quando você fala que você foi um lugar pra, né, se expressar, isso foi muito voltado à comunicação, mas à moda também, né? Também, eu acho que isso estava ali junto comigo. Tá. Mas também, como eu falei, né, adolescente. Então, eu tava muito num momento de descoberta. E não necessariamente eu falava de moda, porque eu não consumia moda. Mas não falar Mas ela de moda... estava. Exato, mas ela estava, Você sim. sempre teve um estilo pessoal. E isso também foi fácil de desenvolver? Ou era mais referências que você pegava de vários lugares? Foi engraçado porque, enfim, eu já sabia que eu ia vir no podcast, né, há alguns dias. Então, essa semana eu estava pensando sobre isso, né? Eu falei... gente, é um podcast mais voltado pra isso, a moda tem tudo a ver, enfim. E eu não comecei na moda, né? Não comecei, assim, não faço parte desse universo, assim, diretamente. Mas, pra mim, eu peguei referências muito de outros lugares, não da moda. Acho que a moda foi o último lugar que eu procurei alguma coisa. E eu acho isso muito maravilhoso, porque é a base da nossa City Girl. Amém. É a base da nossa City Girl. É engraçado, assim, lembrar, porque eu não tinha revistas de moda em casa. Não era uma coisa que era falada. Minha mãe tinha o estilo dela, eu observava. Existiam coisas que ela vestia, eu falava... que coisa feia. Minha mãe cortava calça e transformava em bermuda, Icônica. que depois virou... Upcycling, Não, amor. eu depois, assim, nossa, minha mãe ref. Depois que você cresce, fala, nossa, minha mãe é uma ref. Mas quando você é pequena, você fica, meu, Nossa. que coisa estranha. Não. Então, assim, pra mim... eu observava tudo isso, mas eu acho que a forma que eu comecei a me vestir com mais personalidade e intenção foi quando eu comecei a consumir mais música
e videoclipe. E aí eu falei, eu quero ser a Avril Lavigne. Eu quero ser a Avril Lavigne. Até hoje eu tento ser a Avril Lavigne. Eu preciso ser ela. Eu preciso ser a Avril Lavigne. Eu tinha 5 anos, eu escutava aquele álbum dela, do Skater Boy. E minha mãe e meus pais, eles tiveram marca de roupa por muito tempo. E eu falava, mãe, eu preciso muito que você me faça uma camiseta preta com uma caveira. Mas eu não queria uma caveira, tipo, eu queria uma caveira de cristal. Nossa, bem específica. Então, eu tinha o meu Patricinha, mas assim, eu precisava ter a veia punk. Porque, gente, é muito engraçado. O dia que eu descobri que a Avril Lavigne era pop, não punk, foi tipo... Mas quem falou isso? A internet. Será que a internet sabe de tudo que eles falam? Mas será que a Avril Lavigne é punk? Eu acho que ela começou como uma veia punk. Acho que a gente não pode eliminar isso da identidade dela. Eu acho que ela foi um pouco pro pop, mas eu acho que isso acaba acontecendo com muitas bandas que começaram 90, 2000, e aí depois foi tentando pro pop. 30 Seconds to Mars, por exemplo, é uma banda que fez exatamente isso. Tá, perfeito. Começou mais rock, aí foi ficando pop. Então, assim, atualmente eu acredito que ela seja pop. Eu acho que observando... É que os videoclipes eram muito bons, muito cara. Bons. Eu queria muito ser ela. Tipo assim, aqueles caras que ela tinha no fundo. E aí ela com a gravata dela. Aí ela empurrava o boy. E eu, assim, empurrando os meninos com 6 anos de idade. Tipo, Sim. Era uma atitude. Era uma atitude. Tinha uma... Era algo que eu acho que é meio indescritível no sentido de... Se eu colocasse as roupas dela, eu ia parecer uma palhaça. Meio que. Mas é aquilo que segurava tudo. Então eu acho que é um pouco disso que a gente tá falando. Eu acho que esses ícones de moda, mesmo que a pessoa não trabalhe com moda, né? Ícones de estilo. Eles têm que ter muita atitude envolvida, porque não é fácil de reproduzir. Sim. Você reproduziu o estilo da Avril? Cara, eu tentava algumas coisas. Eu lembro que, eu quero a calça igual a dela. Eu quero, sei lá. Mas eu acho que eu sempre reparei muito no que não era a roupa exatamente. Ter itens que ela usava pra reproduzir da minha forma, mas eu acho que eu sempre observei muito o comportamento. Então isso que me intrigava demais. Então eu não queria só me vestir como ela, como eu queria ter a unha roída, preta, descascada dela. Então eu sempre fui muito mais específica de tipo, aquela unha significava alguma coisa pra mim, quando eu era criança, e eu falava, isso é uma atitude, porque ela rói a unha. É uma questão. É um detalhe. É um detalhe. Uhum. Não era exatamente a gravata, não era exatamente... ela tá usando um All-Star, que era um All-Star. Obviamente fui influenciada também por esse, enfim, pelos itens, porque era o que eu conseguia chegar perto, nunca consegui roer unha. Minha unha nunca chegou daquele tamanho. Eu tenho pânico mas de tentei. roer unha. Você tentou roer a unha? Ai, não. Mas assim, tentava, achava interessante. Coisa, assim, mas não dá. Sabe, cisne negra, aquele momento. Mas eu acho que é muito curioso, porque nesse momento, eu até queria fazer um vídeo do TikTok sobre isso. Eu acho que a gente tá vivendo uma era onde tá voltando a ser muito inspirador você ser quem você é. Eu acho que talvez eu esteja tendo um pouco dessa experiência, porque eu estou na busca de ser extremamente quem eu sou. Mas, por exemplo, o show da Lady Gaga no Rio. Gente, aquele show, ele mexeu comigo de formas que eu não sei explicar. Você foi? Fui. Que legal. Não, amiga, eu chorei, eu berrei, eu olhei no fundo do olho dela. Foi, tipo, todo um momento que me acompanha até hoje. Todo dia vindo pro podcast, eu coloco Born This Way, eu berro pra vir pra cá. Porque eu acho que ela dá uma empoderada. Sim. E ela é tão ela que me fez muito querer ser mais eu. E aí eu vi também O Homem com H. Você já viu o filme do Ney Matogrosso? Tá belíssimo. Assim, é realmente um filme onde o ator tá muito bom, a história tá muito linda. E traz também essa essência muito forte de não conformismo, né? De entender que pra você viver do jeito que é mais fiel a você, isso precisa ser transportado pra fora, né? Então, no caso do Ney, era as maquiagens, era a dança, era as fantasias, roupas. No caso da Avril, era tipo, sei lá, a munhequeira dela, o olho borrado. Não sei se você tá sentindo um pouco disso ou se você sempre teve muita paz, assim, tipo, com quem você é. Eu acho que eu não posso dizer que sempre tive muita paz, porque eu acho que a gente só consegue ter quando a gente tem a consciência daquilo.
Então, por exemplo, hoje eu tenho paz porque eu tenho muita consciência das coisas ao meu redor, de quem eu sou e tudo mais. Eu acho que quando você é mais nova, você ainda tá tentando descobrir quem você é. Então é difícil você dizer, eu sempre tive paz, porque, claro, eu sempre tentei seguir minha intuição em todas as coisas e minha essência em todas as coisas. Mas eu também fui me descobrindo, e eu acho que a gente continua se descobrindo pra sempre. Mas eu acho que o ponto principal que eu, assim, vivo e não só tenho sentido no mundo geral, assim, de internet e tudo mais. Mas eu acho que eu concordo com o que você falou e eu acredito que para você conseguir colocar pra fora 100% o que você é, primeiro você tem que fazer um trabalho interno, primeiro você tem que se conhecer e é um trabalho duro de você realmente se aceitar. Como que você fez pra se conhecer? Cara, eu fiz muitas coisas. Eu acho que, assim, não tem... Eu acredito que todas as coisas são espirituais. E eu tenho muito isso ligado a mim. Conectado. Então, eu nunca penso que as coisas são... Eu acho que o externo, ele é o último passo, assim. Ela é a última coisa que realmente aparece. Mas eu acredito que todas essas coisas estão conectadas. E eu busquei muito me conhecer. Porque, pra mim, até fazendo esse paralelo com a moda... Eu nunca gostei de não me sentir eu. Então, sempre me incomodou eu não ser eu. Então, eu sempre comecei a observar isso, assim. Eu tô num lugar e eu não tô sentindo que eu estou sendo eu. E o que está impedindo de eu ser eu? Eu não tô conseguindo ser eu porque eu estou pensando no que as pessoas estão pensando. Eu tô pensando no que elas acham de mim. Eu tô pensando se elas estão me aprovando ou não. Eu tô pensando se eu funciono aqui nesse ambiente. Então, eu sempre questionei muita coisa. Eu acho que o primeiro passo para você se conhecer e ter consciência de você é você se questionar. E, às vezes, assim, a maior parte das vezes, se questionar é muito desconfortável. Puxando esse gancho, teve algum momento que você começou a duvidar um pouco de quem você era? Ou então, teve algum momento de comparação que você percebeu que falou, cara, isso não tá fazendo sentido pra mim, ou não, isso está fazendo sentido pra mim, eu preciso reavaliar os lugares que eu tô, ou as fontes que eu tô bebendo? Assim, acredito que todo mundo já tenha passado pela fase de se comparar, se questionar, de se perguntar ou não. Tem gente que realmente vive a vida sem se perguntar nada. Será que existe? Eu acho que existe. Existem as pessoas que são meio apáticas com a vida e que elas não se questionam de nada. Ignorância é uma bênção. Ignorância é uma Tá. bênção. Mas, assim, eu sempre estive num lugar, na internet, inclusive, que eu sempre tentei estar muito bem comigo antes de eu estar ali. Obviamente, tiveram períodos e fases que eu já vivi que eu estava online também. Então, eu passei pela minha adolescência inteira sendo gravada e filmada por mim. E pessoas opinando, não opinando, achando, deixando de achar. Então, assim, querendo ou não, isso aconteceu na minha vida. Não consigo mudar essa realidade. Obviamente, hoje eu consigo enxergar a parte boa disso tudo. Mas eu acho que eu comecei a me questionar muito quando eu senti que eu já estava me escondendo demais. Que eu não queria mais ser eu, porque não sabia se o mundo conseguia aceitar aquilo. Não porque eu achava que eu era... Será que o mundo consegue me engolir? Não tenho essa autoestima toda, eu não acho que eu sou especial dessa maneira. Mas é uma pergunta de... Por que eu me abafei tanto? Por que eu não tinha medo quando eu comecei? Não tinha medo de nada. Sim. Sim. É uma loucura. Não tinha medo. Pra mim, fazer stories 10 anos atrás era que nem tomar água. Sim. Hoje em dia, pra gravar um vídeo... Minha voz não tá boa, essa luz tá péssima, é 100% redundante, ninguém liga. Qual que é o melhor... Come a mente, amor. Sim, e eu acho que come a mente de todo mundo. Eu acho que quem cria conteúdo ou quem não cria, justamente porque acha que isso pode acontecer com ela. Mas eu sempre... eu sempre me questionei muito. Eu acho que no meu período ali dos 23 até hoje, pra mim, foi um momento muito importante que eu vivi de testar coisas novas, estar mais aberta a outras coisas, mas eu tava, assim, realmente nessa função de eu preciso ser eu, porque eu entendi que viver no mundo
onde eu não sou eu, é desconfortável pra mim. Era confortável só na minha bolha, que eu estava segura. Então, assim, eu sei que essas pessoas me entendem, eu sei que essas pessoas podem discordar de mim porque eu estou segura, elas não estão discordando porque elas não me conhecem, mas porque elas me conhecem, enfim. Então, só que eu meio que cansei de ficar também hiper protegida, porque eu acho que é isso, quando você se protege muito, as pessoas também não conseguem te ver. Perfeito, elas não conseguem Então, te você acessar. não faz diferença. Assim, não é que você não faz diferença alguma, que você tem que acordar todos os dias, eu quero fazer a diferença no mundo. Se você quiser não fazer a diferença, também é uma escolha sua. E tá tudo bem. E beleza, às vezes uma fase também que você quer ficar mais recolhida. Só que eu acho que eu me perdi e eu deixei muitas coisas externas das pessoas entrarem na minha cabeça. É isso, de tipo, será que eu deveria falar menos? Ah, porque se eu falar menos, eu sou menos julgada. Mas tudo bem, mas se você falar, às vezes uma pessoa vai te ouvir e vai mudar a vida daquela pessoa. Então, assim, era sempre essa... O que eu faço que eu tenho na minha mão? E aí eu guardava. Falava assim, o que eu faço que eu tenho na mão... Vamos proteger, porque protegido tá protegido. Ninguém tem acesso. Ninguém tem acesso. Mas eu acho que eu estou no meu melhor momento hoje, porque... Não porque, assim, o meu trabalho... Eu nunca deixei o meu trabalho me definir. Apesar de que, é isso, a imagem, né? Até a questão da moda, é muito fácil a gente... Ah, essa pessoa é assim porque ela se veste assim. Ou essa pessoa... É muito fácil definir pela imagem. Mas eu nunca deixei, ou sempre me esforcei. Na verdade, eu nunca deixei não, né? A gente às vezes Claro, acontece. Amor, óbvio. Mas eu sempre lutei contra, de uma forma muito consciente, pra o meu trabalho não me definir, os elogios das pessoas e nem as críticas me definirem, e nem o que eu tô usando, ou... eu sou isso, eu me encaixo aqui porque eu tenho acesso a isso, então eu sou superior. Enfim, então assim, acho que é um trabalho... difícil. Constante, diário, assim. Eu acho que isso é a coisa que eu faço todos os dias da minha vida. De pensar, de ser mais consciente, de ter dia que eu quero vestir isso por um propósito. Eu tenho uma... Né, eu tô escolhendo por... Enfim. Colocar intenção nas coisas. Exato. E eu acho que hoje eu estou vivendo um momento mais intencional, mais presente. E eu acho que a virada de chave pra mim, em relação a quem eu sou e minha confiança... Foi muito quando eu entendi que o que eu gosto. E tudo bem eu testar outras coisas, desde que eu seja fiel ao que eu gosto. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que eu encontrei realmente uma segurança muito grande quando eu fazia testes comigo mesma. Então, assim, isso me incomoda muito. Mas eu posso ir, sei lá, num cirurgião e mudar isso. Isso vai parar de me incomodar. Só que eu sempre gostei de ir pelo processo mais demorado. Então, assim, eu não sou muito uma pessoa imediatista, apesar de ser meio contraditório, porque eu vivo num negócio que acontece assim, tudo muda muito rápido. Mas dá pra ver que você tem o seu timing. Eu respeito muito o tempo e eu não tô desesperada. Assim, o mundo pode acabar amanhã? Pode, mas assim, eu não tô desesperada. É isso. Dá pra ver que sinto. tem uma serenidade ali, eu acho que paira. Até mesmo dentro dos seus conteúdos, dentro da sua voz, assim, o jeito que eu acho que você se porta. Dá pra ver que, assim, existe uma serenidade que talvez pra quem começou tão cedo na internet é meio difícil de achar. Eu escutei você falando que a sua adolescência inteira está recordada. Eu penso quando eu tô com os meus amigos, a gente encontra um vídeo mega antigo de alguém que fez o backup em, assim, 2009, e a gente dá muita risada e foi aquele momento. Sim. Eu não consigo imaginar como é ter, assim, dias ou semanas ou meses em vídeo de todos os trejeitos, de todas as opiniões, de todas as vezes, sabe, relacionamentos, amigos, pessoas Sim. que estavam na sua vida, que deve ser um pouco assustador também. Você revisita isso de alguma forma ou não? Eu revisito os momentos que eu tenho carinho e que eu gosto. Tá. Eu acho que por muito tempo também, ali entre os meus 20, até uns 22, entre 18 a 20, por ali, eu tinha muita vergonha. Então, assim, pra mim, gente, não fale sobre, não quero saber do meu passado, justamente porque eu não era bem resolvida com o meu passado. Uhum. Mas vamos falar da parte boa também. Não, a parte boa entrava no bolo da ruim e não tinha parte boa. Então, pra mim, eu queria ter deletado tudo e começado de novo, ou nem começado. Então, assim, eu tive essa crise de não quero estar. Com quantos anos foi isso?
Entre os meus... Eu ia falar 18, mas acho que não. Eu tava vivendo muita coisa com 18, trabalhando, e, enfim. Mas eu acho que eu tive uma crise de 19 até uns 21. Tá. Foi nesse período ali. E você ainda produzia nessa época ou você tinha pausado? Eu produzia mais ou menos. Tá. Porque eu lembro que eu vivia também numa crise de... Eu quero fazer, mas não sei se estou fazendo do jeito que eu quero fazer. Meio automático. Meio automático e ao mesmo tempo... aquela cobrança de, estão fazendo esse formato, será que eu faço ele também? Nossa, isso é um pânico que me dá constante. Tipo, eu ainda não me encontrei no TikTok. Tem vídeos que eu sei que funcionam no TikTok, mas eu ainda não me encontrei. E aí, às vezes, eu me pego começando a gravar um vídeo que eu olho e eu falo... Vitória, para! Você tá louca, cara. Não dá, isso não tem nada a ver com você, isso nunca fez parte do seu discurso, isso não é um assunto que te interessa. Você tá querendo colocar isso no mundo pra tá lá todo dia, porque alguém te falou que é bom você tá lá todo dia, sabe? Então eu acho que realmente é muito, principalmente hoje em dia com tanta rede social, é tanta coisa externa, né? Tipo, faça isso, faça desse jeito, essa é a nova tendência, esse é o novo jeito de editar vídeo. Vlog tem que ser 3 minutos. Por isso que eu acho que se questionar é muito, muito, muito importante. É importante. Porque a pergunta que me vem à cabeça, você contando dessa situação é... Tá bom, mas... falaram que agora a tendência é essa. Ok, agora se pergunte, por que eu quero seguir essa tendência? Porque eu vou estar na boca do povo, eu trabalho com isso e as pessoas precisam me conhecer. Pra quê? As pessoas precisam me conhecer porque eu quero trabalhar com a marca XYZ, porque é o meu sonho. Por quê? É muito bom você falar isso, porque eu tenho muita facilidade em não seguir tendência de moda. Tipo, pra mim, se uma coisa tá bombando, não quero. Obrigada, tchau. Mas, quando a gente fala, às vezes, de tendência em termos de, comunicação, conteúdo, gancho, temas, etc., é uma coisa que eu acho que eu não consigo bancar tanto quanto eu banco o meu estilo, por exemplo. Tá. Enfim... Maju, agora dando um tempinho da influência digital, você foi explorar outros ramos dentro da sua carreira. Você faz direção de arte, você fotografa. Da onde que veio essa vontade de quase trabalhar também um pouco no anonimato? A vontade surgiu justamente no momento que eu estava ali em crise de qual formato eu faço. Tô fazendo, mas eu não sei se é isso que eu quero. Então, eu me perguntava muito, eu tive ali uma crise. Eu voltei de uma experiência que eu tive nos Estados Unidos, me convidaram para ser monitora de acampamento de verão. Eu achei super aleatório, eu falei, eu quero muito ir. E aí eu organizei os meus trabalhos aqui no Brasil, levei alguns produtos comigo, que eu tive que continuar fazendo stories, as minhas coisas. Eu não fiquei totalmente off, eu também compartilhei como foi a experiência. E para mim foi muito interessante porque eu cheguei lá, na verdade, estando lá, eu fui vivendo. Quando eu voltei, eu tive uma crise e eu falei, gente... Foi a primeira vez que eu tive um chefe que eu prestei conta pra alguém. Isso faz uma diferença. Você fala, nossa, que bizarro, mas absurda. Assim, no meu caso, eu comecei a trabalhar, de fato, ganhar dinheiro, viajar. Eu estava no primeiro ano do ensino médio para o segundo ano do ensino médio e eu pensava em cursar psicologia. Só que ao mesmo tempo as coisas foram surgindo e acontecendo. Eu falei, eu também quero aproveitar essas coisas porque eu não sei até quando elas vão durar. Então, assim, eu nunca tive um trabalho CLT, um trabalho específico com um chefe. Então, assim, eu sempre fui minha chefe e as coisas sempre aconteceram porque eu aprendi, fui atrás e entendi e não só abracei as oportunidades, porque elas não... Claro, muitas caíram no meu colo, sim. Tipo, olha, temos isso pra você. E até de eu pensar assim, nossa, eu nem mereço isso, e por que eu fui escolhida por isso? Mas isso caiu no seu colo porque foi uma consequência de tudo. Não, óbvio. Mas assim, só pra dizer também que é isso, eu não quero... Meu, sério, eu sou super correria, eu fui atrás de tudo. Muitas coisas na vida, elas apareceram pra mim. Mas eu também poderia ter negado, como eu neguei muitas. Então, assim, hoje em dia eu também me dou muito o crédito de tipo assim, caraca, eu enfrentei muitas coisas internas pra lidar com esse tipo de coisa. Eu morei no período do meu ensino médio no interior. Lá era outro estilo de vida. Lá eu morei até os 14 em Guarulhos e eu tinha as minhas amigas, eu tinha o meu estilo e eu era Vans rasgado. E eu também tive minha fase ali toda colorida e a fase toda preta e era isso. Então eu tinha a minha personalidade que eu conseguia ali usufruir dela e enfim. Quando eu chego no interior, as pessoas eram o oposto de mim.
O primeiro churrasco que eu fui conhecer a turma de escola, todas as meninas estavam de salto e eu tava com um Vans rasgado. Eu falei, temos um ponto. Isso aqui... eu estou inadequada, eu preciso me moldar. Então, assim, foi um período que eu vivi no interior que mexeu muito com a minha identidade no sentido de eu me questionar diariamente também, mas não pro bom sentido. Então, eu ouvia muitas pessoas, eu tinha sardinhas igual a você. Mas, nossa, eu sempre odiei. Achava feio e fui lá, passei um ácido e tirei. Aí eu voltava pra casa e pensava... Que violento. Será que eu tiro? Então, assim, não era... não vivia num lugar onde ser eu era estimulado, incentivado. Pelo contrário, assim, quanto menos você for você, melhor. Porque daí você fica mais padronizado aqui. Você não chama tanta atenção, então você fica de boa. Então, eu passei por esse momento. Aí teve um momento de... que eu fui trabalhar nos Estados Unidos, foi super divertida a experiência, mas também foi um trabalho onde eu tive essa consciência que eu falei, cara, eu não quero seguir. Eu lembro que na época começou o IGTV e eu fiz um desabafo no IGTV, eu até chorei. Porque é isso, é muito louco ter a percepção de, tipo, você tem a noção de quão grande é a sua rede? Então, assim, pra mim sempre foi, tenho, mas não, porque eu acho que todo mundo ali é meu amigo. E que eu tô falando com um grupo de 50 pessoas no máximo. Então, assim, você meio que perde a noção. Todo mundo quer o seu melhor e todo mundo entende seu coração. Então, você se perde ali nesse número, porque é estranho, né? É que depois de um tempo parece que vira só um número mesmo, né? Dá uma... sai um pouco de pessoas e vira realmente tipo um númerozinho. Que sempre que você abre tá meio ali, assim. Exato. Então, nesse período que eu voltei e fiquei me questionando, e eu falei, eu não sei se eu quero fazer o que as pessoas estão fazendo, mas... Eu me sinto pressionada, de certa forma, a fazer, porque fica parecendo que se eu não fizer, sabe? Então, assim, eu silenciei tudo isso. E nesse dia mesmo que eu chorei, que eu gravei esse vídeo, eu falei, eu vou fazer alguma coisa. Eu procurei, fiz a matrícula no curso de Fashion Style no IED. Falei, e se eu virar stylist? Não sei se eu faria moda, porque não sei se eu me interesso por todos os processos. 100%. Mas o styling é uma coisa que eu gosto mais. Eu me interesso. É bem legal. Acho interessante. Mas é difícil, viu? Aí fui. Fiz o curso. Aprendi muito. Desenvolvi muitas coisas que eu já me interessava antes. Então, assim, já era uma forma de eu brincar com a minha prima mais velha, que eu tinha uma prima mais velha. E tem uma mágica de ter, né, um professor, de ter alguém pra responder, de ter um... de você realmente ir aprender e não... Exato. Né? Porque eu acho que o nosso trabalho também é muito baseado em um feeling, é baseado em experiências próprias, é baseado... Mas isso tudo depende muito da gente, né? O que você fez aquele dia, pra onde você tá viajando, quais assuntos estão na sua cabeça, o que faz sentido você falar, que produtos de cabelo você usa. E quando sai um pouco de você e vira uma coisa maior... Também tem acho que tem uma mágica muito grande nisso, né? De não ser tanto o centro das coisas. Sim. Né? Sim. Porque às vezes é tudo... Que roupa você quer? Qual a foto que você vai usar? E quando você tá numa coisa que você é só um pedaço de um sistema maior, dá um alívio também, de certa forma. Sim. E é o que eu tava querendo, né? Eu queria parar de só focar em mim... e, enfim, eu queria ir testar coisas novas, fiz o curso, ele até demorou demais pra acabar, porque foi bem na pandemia, a gente não tava esperando, mas metade do curso foi online. Mas eu conheci muitas pessoas, tive muitas experiências lá dentro, só que quando eu terminei o curso eu falei, beleza, não vou ser stylist. Legal, aprendi muito, assim, pra mim, qualquer oportunidade de aprender, eu acho maravilhosa. Qual foi a melhor dica que você tirou desse curso? A melhor dica... Cara, eu acho... Não sei se foi a melhor dica. A gente teve muita aula, assim, com várias professoras e tudo mais. Teve essa coisa muito do feeling, né? Porque, querendo ou não, você tá fazendo um negócio de moda que tem a personalidade das pessoas, o gosto das pessoas. E eu acho que... Não é nem a maior dica, mas foi um aprendizado muito legal pra mim. Foi trabalhar com pessoas que pensam totalmente diferentes. Tipo assim, elas pensam muito diferente de mim. Ela tem um gosto que eu não gosto, mas que a gente se une ali, a gente se mistura pra criar uma imagem que faça sentido pra todo mundo. Todo mundo goste. Então, isso eu achei muito interessante. Na parte da entrega do meu TCC também eu achei muito legal. Poucas pessoas terminaram o curso de fato. Mas foi legal ter apresentado esse TCC. Eu acho que eu coloquei
muito do que eu estava vivendo na época. Então, meu TCC foi sobre upcycling. Eu até fiz uma colaboração com a Ventana. Legal. Então, a gente criou uma coleção que depois a gente vendeu isso. Enfim, irado. esgotou super rápido. Mas eu queria unir o que eu aprendi e também o que eu já estava gostando ali no momento. Então, eu fotografei as fotos, eu também fui fotografada. E aí, eu entreguei uma zine, porque foi muito voltado na estética punk. E eu entreguei tudo em preto e branco. E, nossa, mas Maju, preto e branco. Ainda assim, as pessoas, né, perguntaram. E eu falei, não, eu acredito muito. Bancar e as suas isso, escolhas. tipo, eu acredito nisso. Eu acredito que uma zine que conte ali uma história, que tenha um envolvimento da Ventana. No final, na verdade, o TCC era sobre você entregar uma imagem. Entendi. Você Mas entregou, eu falei, amor, uma zine, uma coleção. Uma zine, uma coleção, uma playlist conceito. punk, eu entreguei. Mas eu acho que é isso, eu gosto de contar as histórias. Eu acho que o styling, ele tem muito a ver com isso, de você contar uma coisa. E fotografia também, né? Total. Tanto é que eu saí do styling e falei, acabei, achei interessante, muito válido tudo que eu aprendi, achei incrível. Mas eu ainda continuo com o meu trabalho de influenciadora, assim, Claro. não quero sair totalmente. Porque quando eu comecei, a ideia era sumir e virar stylist. Ah, entendi. Você Era meio ia, tipo, nossa, shutdown. porque eu tava meio confusa ainda, não sabia. Obviamente, eu não tinha pensado, vamos deletar? Mas eu pensei, o que eu faço? O Chico Felice, ele fez... Você viu o podcast que ele fez da Jut? Eu não lembro se eu terminei de escutar, mas eu sim. E dentro daqueles episódios, teve um que ele falou com diversas pessoas que deletaram o Instagram. Sejam pessoas normais, que só tinham lá pra acompanhar a vida de amigo, como também pessoas que estavam performando muito bem na internet. E falaram, cara, na verdade, isso não é pra mim. Tchau. Sim. Sumiu. Pff. Já pensou se você tivesse feito isso? Seria uma pena, na verdade, porque... Seria uma pena, cara. Porque eu gosto muito de fazer. Eu só tava num momento realmente de crise, de me questionar, e eu tava querendo sumir. Eu acho que é totalmente normal você querer sumir. Então, foi bom também ter tido essa crise, ter me escutado, me questionado, porque eu fui atrás de fazer esse curso que me agregou muito, mas também vi que não era. Falei, não, acho que eu gosto mais de fotografia. E aí você que foi o fazer. styling. E aí, por exemplo, fotografia, você, por mais que já fizesse, né, filmagens e tirasse fotos de outro jeito, você começou a ativamente trabalhar com isso, Sim. né? Como foi ganhar essa confiança de algo que até então você nunca tinha feito profissionalmente? Como é que foi cobrar por isso? Como é que foi, assim, falar, não, eu banco essa entrega? Cobrar por isso foi, assim, estranho no começo. Uhum. Porque muitas coisas estavam envolvidas, né? Até o fato de eu estar muito segura fazendo uma coisa que eu gostava muito e eu sabia que eu sabia. Mas, ao mesmo tempo, era... Putz, esse não foi meu lugar desde o começo. Sim, Será que eu tô... É o projetinho da influenciadora, vai. E nem só isso, porque eu não fazia pras pessoas. Tanto é que as marcas começaram a me contratar porque elas sabiam que eu fazia pra mim. Então, assim, você fotografa em analógico pra você, a gente quer que você fotografe a nossa coleção em analógico. E eu, opa, peraí, pra mim é uma coisa. Eu tinha muito medo de começar a cobrar e comercializar isso e parar de gostar da fotografia como eu sempre gostei. Então, assim... Faz sentido. Era difícil cobrar, eu não sabia muito um padrão, conversava com as pessoas e entendia, tipo, sobre as entregas disso e tudo mais. E sempre foi muito divertido, porque era sempre uma coisa que eu tinha muita confiança em fazer e gostava muito de fazer. Óbvio que envolvia várias outras coisas que eu tive que aprender. Então, assim, não é só, tá bom, eu vou fotografar tudo em analógico, mas é um risco que eu estou correndo. Então, deixa eu levar uma digital só pra garantir, ou deixa eu ter ali... Eu tinha que ter muita segurança no equipamento, não era só a Maju. Claro, já pensou, o filme queima e... Não, total. Tchau, então, né? Mas assim, tem sido legal, tem sido interessante participar desse novo cenário, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E é isso, foi uma honra, e tem sido uma honra as marcas enxergarem isso. Eu nunca me coloquei nessa posição como fotógrafo, porque era um hobby pra mim. Eu também nunca me coloquei na posição de diretora criativa. Mas as pessoas começaram a me procurar. A gente quer você como diretora criativa. E eu falei, tá. Existe um curso, uma faculdade de diretor criativo? E não existe. Não existe. É uma Inclusive, junção de muitas coisas e aprendizados, né? Uma das razões que eu criei o podcast foi justamente por isso. Porque eu percebi que eu tava entrando num mundo onde tem 1000 profissionais fantásticos, Sim. incríveis, talentosos. E que não tinha
um jeito óbvio de você chegar lá. É isso, não tem uma faculdade pra diretor criativo, diretor artístico, produção de sei lá o quê. É muito no corre, é muito nenhuma coisa vai te levar pra outra. Sim. E é por isso que a gente chama a galera aqui pra contar um pouco dessa trajetória pra quem eventualmente quiser fazer isso, saber um pontapé de onde se inspirar. Sim. Mas é muito interessante pensar que alguém já chegou num set e falou, tipo, é a Maju que vai fotografar? Pra mim, nunca falou. Mas... Não é nem mais, assim. Pra mim, nunca ninguém verbalizou. Tipo, meu Deus, é a Maju. Mas é engraçado, porque mesmo que alguém chegasse, eu não tenho essa percepção sobre mim igual a pessoa tem. Então, eu não acho que eu tô... É a Maju que vai fotografar? Eu me sinto, às vezes, ainda como uma pessoa assim... Gente, tipo, eu não sou ninguém. Humilde. E não é nem... assim, Eu entendo sei que que não toda é... vez que você fala sobre humildade, parece que você tá forçando a barra. Só que eu não tenho essa bola toda pra eu chegar num set e falar... Nossa, sou muito maioral. Gente, por favor, me respeita. Tipo assim, não, pelo contrário. Pra mim é tipo assim... Obrigada. Gente, assim... E também não é um lugar de tipo... Nossa, eu não mereço estar aqui. Não, que legal. Obrigada pela oportunidade. Eu sei que cada um tem sua trajetória. É isso, todo mundo que tá lá merece Faz seu estar corre, lá, merece sem estar lá, foi dúvida. escolhido para estar lá. E eu acho isso muito interessante e eu gosto muito de aprender com as pessoas. Então, eu estou ali como fotógrafo, mas eu tô conversando com a pessoa que tá montando a luz porque eu tenho interesse na pessoa, no que ela sabe, né? Então, assim, eu não tô no lugar achando que eu sei mais que alguém. Então, assim, por isso que pra mim nunca chegou diretamente. Tipo, eu sei que sua pergunta foi sobre alguém se assustou, né? Mas, assim, não diretamente. Mas eu sempre tento me centralizar de tipo, cara, eu tô fazendo aqui um trabalho como qualquer outro. Perfeito. E não é, assim, às vezes meu rosto está envolvido, às vezes não. Mas, assim, eu estou aqui como fotógrafa e eu dependo dessa câmera, eu dependo da minha direção, eu dependo da energia desse lugar. 100%. Então, enfim. Eu acho que quando a gente trabalha em equipe, em set, no que quer que seja, eu acho que todo mundo ali contribui, de certa forma, pra Total. como o projeto vai sair. E é muito louco como parece que quanto melhor foi a interação, melhor foi Sim. o trabalho sai mais bonito. Sim, total. 100%. Agora a gente vai para as nossas confissões nada clichês. Vamos. Oh, vai dar tudo certo. Vamos lá. Tá nervosa? Vamos lá, o que ela vai me perguntar? Vamos lá. O que você mais tem fotografado recentemente? Ai, gente, assim, é muito louco pra mim ter que desenvolver uma coisa muito breve, porque eu preciso contextualizar historicamente, cronologicamente, mas eu vou ser muito breve. Eu tive uma experiência em outubro do ano passado. Começou em outubro, mas ela realmente foi o ápice, foi em fevereiro. Quando eu fui pro Japão pela primeira vez. E existe uma pessoa antes e existe uma pessoa depois. Me dá até vontade de chorar. Gente maluca. Eu queria muito Enfim, ver isso. Do nada querendo chorar, gente. Amiga, amor. mas tem experiências que marcam Não, muita total, gente. assim, e Tem momentos na vida que são uma virada E de o chave. Japão foi muito em muitos âmbitos, em muitas áreas. E eu não tava esperando nada. E foi uma coisa, assim, que ainda tem reverberando. E onde eu vou... igual você falou no começo, né? De tipo assim, o show pra você... Todo dia você acorda, você coloca a música, é uma coisa que eu não estava esperando tanto, que eu ia tão profundo como eu fui. E desde que eu voltei de lá, eu comprei uma câmerazinha lá, enfim, eu tenho bastante câmera, mas meu marido, você não vai comprar nada no Japão, o Japão é o mundo das câmeras, é da fotografia, compra alguma. E eu, cara, mas eu gosto das minhas, e eu gosto de dominar as minhas, não quero também ficar tendo muitas. Uhum. E aí, quando eu fui, em fevereiro, que eu fui a convite da Shiseido, fui junto com a Rafa, com o Pedro, Mágico. anjos que Deus colocou na minha vida e falou, eles são seus irmãos, vocês serão conectados por essa viagem específica, mas assim, na verdade, vocês são irmãos. Beleza. Comprei essa câmera, entrei assim, falei, era tipo, faltavam 2 dias pra acabar a viagem, eu falei, ai, vou comprar. Olhei assim, uma legal, o moço não falava inglês, então a comunicação foi... Google Limitado. Tradutor, ele falando em japonês, traduzindo pra mim. E eu assim, tá, mas e essa câmera? E eu comecei a fuçar na câmera, eu tirava foto de tudo, assim, usando flash e tal. Eu falei,
tá, vou levar essa câmera. Algo Uma ali. lembrança do Japão, assim, ela não vai ficar sem ser utilizada. Eu vou dar um jeito nela. E aí, quando eu volto, bem no, assim, logo que eu volto do Japão, eu entrei num... Meu Deus, eu nunca senti que eu estava tão... Eu precisava muito digerir o que eu vivi, mas eu estava muito alinhada com tudo. Se existia uma coisa para estar alinhada, naquele momento estava. E aí eu estava muito... não sei... Preenchida, Não sei. Eu tava mais assim, eu tava 100%, o mundo estava 100%, tava tudo 100%, né? Que tava maravilhoso, mas pareceu que as coisas se alinharam. Foi uma experiência muito espiritual também. E aí eu olhei pra essa câmera e falei, cara, eu fucei. E ela tem uma opção de filtros. Mas assim, não é uma Fuji, que tem filtrinhos coloridos, mas tem um filtro em específico, preto e branco, que eu falei, eu vou usar essa câmera só pra fotografar em preto e branco. E ela é uma câmera prova d'água também, enfim. E aí eu comecei a levar ela pros lugares e fotografar tudo. Não fotografar as coisas pensando, isso aqui é um story. Isso aqui... Sabe, não intencional, mas assim, eu tiro a câmera do bolso e eu fotografo o que eu estou vendo. Então, tem alguém passando na rua, eu não tiro foto das pessoas, assim, analógica, ou vou pegar uma câmera super profissional e vou sair na rua pra fotografar. Eu sempre gostei de fotografar coisas e não pessoas, assim, não sou muito do retrato. Nossa, eu amo fotografia de pessoas. Eu acho incrível. Amo. Eu acho incrível porque é isso, você tem que ter tem que ter, só que eu sempre gostei muito de, até hoje, estar no lugar de coisas. O que essas coisas representam pra mim? Eu tô muito triste, tô angustiada, vou no parque fotografar. E eu vou fotografar, e aí eu fotografo, eu chego em casa, eu olho aquilo. E sempre foi muito um reflexo de como eu estava, né? Sempre da forma que eu tô enxergando a vida naquele momento, eu consigo ver nas imagens depois. Enfim, tudo isso pra dizer que eu peguei essa câmera e comecei a fotografar para fazer um livro para mim. Então, eu tô fotografando só em preto e branco pessoas e coisas e viagens e objetos. E o objetivo é fazer esse livro. Pra mim. Perfeito. A princípio. Você vai mostrar pra gente depois? Será? Descobriremos. Será que eu não vou desistir do livro até o final? Não vai. Mas você não vai. Não vou. Mas tem sido interessante. Eu imagino. Fotografando minha família, a casa da minha família. Meio que esse lugar da onde a fotografia surgiu, Sim, né? sim. De certa forma. Qual é o objeto menos clichê que você guarda há anos e não consegue se desfazer? Cara, eu acho que meu diário de quando eu tinha 7 anos. Que fofo. E ele significa muito, assim. Às vezes eu revisito, sei lá, 2 vezes ao ano. Deixa eu ler. Deixa eu lembrar o que eu escrevia. E pra mim é uma coisa muito, muito, muito valiosa. Porque uma coisa é você olhar suas fotos criança. Outra coisa é você conseguir acessar um pouco do que você pensava, né? Porque como você via o mundo e as pessoas. Então eu escrevia sobre as pessoas, sei lá, das minhas amigas. Eu escrevia sobre... E de uma forma tão genuína que eu falo, gente... Não dá pra acreditar que eu fui essa pessoa, que essa criança. Mágico, é né? muito mágico. É muito especial, assim, se olhar e falar, cara, eu tinha personalidade. Sim. Eu tinha gostos, eu sabia o que eu gostava, eu sabia o que eu não gostava, Sim. o que tal pessoa fez, se foi legal, se não foi. Sim. E pela escrita você consegue revisitar de uma forma que a imagem fica solto, né? Você não consegue. Fica abstrato, total. Tem alguma mania nova que você desenvolveu recentemente? Não precisa ser mania no sentido... Mania, mas assim... Tô numa fase que eu só tomo matcha. Tô viciada no poke, sei lá da onde. Eu acho que eu sou uma pessoa cheia de manias. O matcha é uma coisa, mas eu já tô desde o ano passado, assim, focada em fazer na minha casa. Mas não é algo... mas não é algo que eu faço todos os dias. Porque o matcha, pra mim, tá muito associado a... ter um tempo, de fato, para concentrar e fazer. E não apenas para tomar. Então, quando eu não tenho tempo, eu nem faço. Porque eu prefiro do que tomar rápido. É o seu ritual. E não apreciar, exato. Uhum. Mas mania... Cara, eu tenho umas coisas assim que eu vou inventando. E aí ou eu escuto falar e aí eu começo a fazer. Uma vez, assim, só que essa é uma mania que eu faço há muito tempo, tá? Não é só atual, mas eu continuo fazendo. Que eu escutei alguém dizer em algum lugar que eu não vou saber aonde,
que as coreanas não colocavam o rosto embaixo do chuveiro por conta da pressão da água e aquilo afetava ali, né? Depois que eu vi isso, eu nunca mais coloquei o rosto embaixo, assim, não nunca mais, às vezes acaba acontecendo, mas assim, eu tenho esse cuidado. Então, eu me lavo, tomo meu banho normal e no final eu boto a água na fria e lavo meu rosto jogando água e não... Essa é uma mania. Mais uma nó instaurada na nossa cabeça. E você é muito conectada à música, né, Maju? Sou. Que música que te inspira a criar? É muito difícil fazer essas coisas com geminianos, né? Eu sei, eu peço É uma desculpas. crueldade. É deselegante. De uma coisa assim... Porque nunca dá pra escolher uma música. Mas, de forma alguma, é só algo que... Não sei, tem algumas que ressoam de um jeito e trazem algum brilhinho. Pode ser uma playlist. Pode ser um disco. Pode ser uma playlist. Pode. Minha. Tem Perfeito. muitas playlists. Amo. Qual o nome dessa? Eu acho que eu tô escutando mais essa, tá? Músicas que eu ouvi... Esse é o nome da playlist. Músicas que eu escutaria se fosse meu último dia de vida. Que é uma seleção muito específica de músicas muito especiais pra mim. Que assim, se eu só tivesse hoje, eu escutaria só elas. Pra, tipo, lembrar que foi muito bom viver e agora eu posso morrer. Porque essas músicas são especiais. Assim, tem de tudo, assim, tá? Não, mas eu amei. É. Deve ter sido, assim, a curadoria da sua vida. A curadoria da minha vida. Gente, Sim. eu vou terminar, todo mundo vai abrir a playlist. Por favor. Pra gente terminar, qual foi o último desafio que você passou no audiovisual e qual você quer que seja o próximo? Acho que é fazer a direção, realmente. Participar de uma direção e opinar e saber que você tá opinando e a marca está considerando realmente a sua opinião. Então, assim, não estamos... Você tá entendendo? A gente não tá brincando de casinha. 100%. É um lugar onde você... Você tem muita responsabilidade. Você tem muita responsabilidade. Sim. Você é o profissional e você tá tendo E você tem que fazer... acreditar muito em você, mesmo você não acreditando tanto. Porque é um investimento. Total. E existem muitas pessoas por trás. Então, assim, é meio que... Você não pode ficar nessa incerteza. Essa incerteza que claramente vocês estão vendo que eu sou essa pessoa, essa não pode existir. Então, eu acho que isso é um desafio sempre que eu vou fazer qualquer trabalho que não seja uma publicidade no Instagram. Uhum. Porque quando é uma publicidade, eu crio junto com a marca, Claro. mas sou eu. Eu tenho uma liberdade e tal. Mas quando envolve uma coisa maior, que eu já fiz algumas vezes, acho que o último que eu fiz foi uma campanha de Dia dos Namorados, que eu fui com o meu marido para o sul da França, pra gente gravar lá, foi com a Wii. Foi incrível, já saiu, enfim. Demais. Foi bem legal e foi muito interessante ter o meu marido comigo, porque a gente não trabalha juntos. E a gente não tem essa coisa de estar sempre acompanhando o universo um do outro. Então foi interessante pra ele, pra mim, enfim. E eu também participei como diretora criativa. Então foi uma... Cara, eu preciso pensar no geral, assim, dar realmente minha opinião. Você gosta disso, você não gosta disso. Então, você não consegue ficar muito em cima do muro. Você tem que ter você tem que acreditar e tentar. Até pra equipe também. Total. Te validar, de certa Exato. forma. Exato. E qual que é um próximo sonho? Profissional? Uhum. Ou não. Não precisa. Eu pensando, nossa, o que eu falar aqui pode ecoar por muito tempo. Será que eu tô querendo? Bom, vamos lá, vou falar 2 sonhos. Eu não sei se o meu sonho profissional do meu momento atual, pra responder aqui hoje, agora, ele é de fato, assim, uma coisa super... Mas é uma vontade de fazer projetos mais voltados com a fotografia, não necessariamente Maju rosto envolvido, marcas envolvidas, mas mais um projeto pessoal. Incrível. Então é o momento que eu estou mais agora. Talvez retratar um lugar, retratar uma coisa que eu queira contar e que essa vai ser a melhor forma de retratar. Então eu penso sobre isso, mas ainda tá meio... No campo das... não é um projeto super assim. Então esse é o meu sonho, ele está escrito. Perfeito. E o segundo sonho, que é ser mãe. Que, assim, pra mim... Top 1. Pra mim, assim, mãe e mãe de menina, vamos ser específicas. Isso que vai ficar ecoando, porque as pessoas vão ficar agora... Ai, quando? Porque as pessoas já ficam, né? Sem eu falar nada.
Na verdade, eu falei muito tempo atrás que meu sonho era ser mãe de menina, que eu queria 3. Então, as pessoas ainda falam disso até hoje. E aí, Maju, quando... então, porque você falou isso, você falou que queria ser uma mãe de franja. Cortou a franja, tá grávida. Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado com as coisas que eu falo. Com o cabelo que você escolhe. Com o cabelo que eu escolho, sabe? Com as coisas que eu projeto, porque as pessoas não esquecem. Não, nem um pouco. Não esquecem, assim, eu não... Assim, eu tô casada... Feliz. Mas feliz, estou aproveitando. Fizemos 1 ano agora, em fevereiro, de casados. Parabéns, obrigada. amiga. Então, assim, muito bom. Mas também é o meu top pensamentos mensais, assim. Imagina os vlogs, você mãe. Só que aí também temos um ponto, mas a gente pode estar gravando um outro episódio que não sei se eu tô querendo estar mostrando. E também isso aí é uma coisa mutável. Amor, eu acho que não tem que mostrar mesmo. Deixa a galera se morder. Eu amo ela. Gente, eu pensou você mostrando eles no vlog, aí eu... Não, mas assim... Não tem que mostrar mesmo. Imagina vlog, você na skin mãe. Perfeita. Mas deixa o bebezinho também no momento. Deixa. Eu até desassocio um pouco esse sonho, essa vontade com não comercializar isso. Então, pra mim, assim, eu não sei como vai ser a minha vida de mãe. Perfeito. Posso de fato fazer... Revelação deletar com tudo. Clear Blue. Deletar tudo e morar no mato e ninguém vai ver a cara do meu filho. Posso meio dar icônico, uma dessa. Meio jut-jut. Meio, Mas assim, eu não sei se é exatamente isso, mas eu não sinto... Igual o meu casamento. Eu casei, mas eu tomei a iniciativa, eu conversei com meu marido, a gente conversou com todos os convidados e não foi postado, não foi publicado. Acho que é. E a gente passou 3 dias na Bahia, ninguém sabia e só soube quando a gente quis que soubessem. Então, existem coisas muito pessoais, muito valiosas pra mim que eu nem conecto com comercialização ou agora é uma oportunidade para falar de maternidade. Eu acho que então, realmente você ter começado na internet tão cedo vai fazendo com que os limites sejam muito mais bem definidos. Eu acho que até é o propósito, assim, você fica menos perdida em quero fazer tudo. Total. Eu não preciso falar sobre maternidade porque eu sou mãe e eu sou influenciadora. 100%. Meu filho não precisa participar disso. Ou ele pode, se eu definir, porque até então, né, eu serei a mãe dessa criança, eu posso escolher. Mas eu não tenho muito essa visão de compartilhar absolutamente tudo. Eu acho que eu gosto de estar na internet compartilhando minha vida, o que eu gosto, o que eu gosto de vestir, onde eu gosto de ir, as culturas que eu conheci, mas eu gosto de estar focada nisso, assim. E eu acho que é a coisa mais saudável que você faz, porque quando você começa a envolver terceiros, aí, amor. Exato. Já tem isso também. Muito. Amiga, foi um prazer te ter aqui. Prazer. Muito obrigada por ter sido tão vulnerável nesse papo. Foi uma delícia te receber. Obrigada. Mozões, espero que vocês tenham amado. Foi muito gostoso estar com vocês. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar like e, óbvio, um comentário, porque a Maju entregou tudo. Eu vou comentar. A gente se vê semana que vem.